Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírito, Amor e Caridade, mais uma vez aqui estamos para conversarmos, na realidade, e apresentar um tema atualíssimo diante dessa pandemia que nós estamos aí vivenciando há mais de 1 ano e meio, né? Diante dessa dificuldade. E então nós vamos conversar, não é? Abordar realmente essa pandemia, esse vírus que está aí, que atormentou e continua ainda, né? Trazendo certos tormentos para toda a humanidade, na visão espírita. E hoje nós convidamos aqui a nossa companheira Eni, né? Lá de Petrópolis, né? Que ela vai aqui trazer os seus conhecimentos e nos dizer, né? Esta mensagem, que essa Covid-19, ela traz uma mensagem para a humanidade. E, naturalmente, ela vai apresentar esta mensagem na visão espírita, na visão reencarnacionista, na visão imortalista, né? Do que, na realidade, somos. Então, eu convido a todos os companheiros e companheiras que acompanham o nosso programa semanalmente, que nosso telefone, nosso WhatsApp, através do YouTube, do chat, já podem enviar suas perguntas, né? Que a nossa companheira, com certeza, vai responder, não é? E tirar aí as nossas dúvidas. Então, agora, como é de costume, nós sempre lemos aí uma página da obra Minutos de Sabedoria para a nossa reflexão inicial e a nossa prece para a abertura do programa. Então, a mensagem de hoje, desta obra, ela nos coube de número 214, né? Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido mais indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas, animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Assim, queridos amigos, irmãos, agora elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso meigo Rabi, nosso mestre, mestre de nossas almas e todos os espíritos habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, nesse momento de transição, que precisamos, então, refletir e buscar, sem dúvida, essa luz, esse sol espiritual, que é Jesus, para o fortalecimento de nossa fé, enfim, para que possamos ter bom ânimo e coragem para os enfrentamentos que se faz necessário à nossa caminhada evolutiva. Então, mais uma vez nessa noite, aqui com a nossa colaboradora, enfim, com o tema que iremos agora já expor aos companheiros, que já está sendo anunciado toda semana, e assim esperamos a participação de todos vocês hoje em nosso programa. E assim, com a permissão de Jesus e dos amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Eni, olha, a Eni, nossa colaboradora, que não é de hoje, Não é. aqui não é, né, da nossa instituição, e ela sempre aceitando os nossos convites, né, com muito carinho,
com muita dedicação na divulgação da doutrina espírita. Então, mais uma vez, com muita alegria, Eli, que nós aqui Obrigada. podemos estar com você nesse estudo que é a realidade, né, que iremos realizar. Então, o título que nós colocamos aí, minha gente, é Covid-19, uma mensagem à humanidade. Nós sabemos, né, que no mundo já tivemos várias pandemias. Né? Lá no passado, a gripe espanhola dos anos 18, de 1918 e 19, né, que ceifaram aí mais de 50 milhões de pessoas, enfim. Mas hoje nós estamos numa nova era, né? na era da ciência, que achávamos interessante, né? E já nós tínhamos nos livrado dessas pandemias. Então, Eni, apesar do avanço, é um comentário inicial das ciências humanas na atualidade, o genoma humano aí sendo, né, revelado, vamos botar assim. A pandemia da Covid-19 foi responsável até o momento por mais de 3 milhões, né, de desencarnados. E tem alguns cientistas, inclusive, que estimam, devido à subnotificação, que passa até de 5 milhões de pessoas que desencarnaram por esse vírus, por causa desse vírus chamado Covid-19. Enfim, é a pergunta que é a primeira que condiz com o nosso programa de hoje. Então, qual a mensagem que a Covid-19 trouxe para toda a humanidade, independentemente de religião, de ricos, de pobres, né? Na visão espírita? Então, está com você aí. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos. A primeira reflexão, né, a primeira colocação que eu gostaria de fazer é que, para nós espíritas, a matéria, ela não é causa e efeito, como a ciência coloca para a gente. Não é. Para a ciência nossa, oficial, com todo respeito a todo o avanço, a toda a contribuição positiva que ela tem oferecido para todos nós, ela acredita que a matéria é causa e efeito de todas as coisas, ou seja, que nós somos apenas esse corpo aqui biológico, esse corpo físico, e que um dia a gente vai deixar de existir por ocasião daquilo que se chama morte ou desagregação celular. Mas para nós espíritas, nós temos a certeza, porque o espiritismo também, ele é ciência, que nós somos espíritos imortais. E somos espíritos imortais viajores do tempo, ou seja, nós temos múltiplas existências. E como nós sabemos também, pela obra básica de Kardec, questão 115, a gente foi criado por Deus simples e ignorante. E para sair dessa condição de simplicidade e ignorância, a gente vai se utilizar das múltiplas vidas ou das reencarnações para poder alcançar o progresso necessário e alcançar o objetivo, que é a felicidade e a perfeição relativa. Então, a gente já sabe, então, que somos espíritos imortais. Então, uma das primeiras, né, reflexões que a gente pode fazer é o Covid não veio por um acaso, não foi um acaso que jogou o Covid na humanidade. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Se não foi o acaso, a gente vai ter que buscar uma causa profunda, espiritual, até porque a gente sabe que somos espíritos imortais. E a gente sabe que nas nossas múltiplas vidas, ora a gente semeou boas sementes, ora foram más sementes. E, portanto, as más sementes também vão precisar serem trabalhadas e se transformarem, se transmutarem em boas sementes, ou seja, tudo aquilo que a gente fez no desvio das leis de Deus, a gente depois vai ter que corrigir esses desvios e novamente se aprumar no caminho na direção das leis de Deus. Então, o Covid-19, para a gente, nós sabemos que ele vai representar para todos nós uma expiação coletiva, porque assim como nós expiamos individualmente pelas nossas faltas, isso está lá em Obras Póstumas, quando fala dos resgates coletivos, nós também temos que expiar de forma coletiva, porque erramos de forma coletiva também. Erramos como indivíduos em relação a nós mesmos, em relação à família, que é o agrupamento mais próximo, e em relação à sociedade. Então, a gente já sabe que o Covid, uma das mensagens dele é que a gente está resgatando um débito que é comum à humanidade, um erro
que a gente cometeu em dado momento, que feriu mais do que a nós mesmos e ao nosso agrupamento familiar, mas feriu toda a humanidade terrestre. Então, essa é uma reflexão, isso aqui não é por um acaso. Então, nós estamos vivendo, nós estamos resgatando algum erro. E que bom, porque é uma oportunidade que a gente tem de chegar mais rápido à meta final, que é a felicidade ou a perfeição relativa que alcançou todos nós. Bom, eu já vi ali que no chat, a gente tem ali uma pergunta do Luiz Eduardo, que ele colocou assim, como a humanidade pode causar a resignação diante desta pandemia? Olha que interessante. Uma das primeiras questões é essa aí. Se eu sei que eu sou espírito imortal, isso já me ajuda a entender que a minha dor não é em vão. Ela não simboliza só uma perda, ela não simboliza só uma restrição. Ela simboliza um resgate para que futuramente eu possa ser uma pessoa mais feliz, mais realizada e finalmente dar a minha grande contribuição para a implantação do reino de Deus aqui na Terra, que é o tão famoso mundo de regeneração que todo mundo está aguardando e que eu também estou aguardando, né, como todos vocês. Então, assim, a gente já vai buscando essa resignação porque a gente entende que a gente é espírito imortal. E mesmo que a gente perdeu pessoas que a gente ama muito, a gente sabe que vai ter oportunidade de encontrar de novo. Se a gente teve revés financeiro, a gente sabe que isso tudo passa, porque aqui a gente está no mundo, que é tudo transitório, vai passar e a gente vai conseguir se resgatar de novo. Então, isso já é um motivo para resignação nossa. Esse entendimento que a gente continua, esse entendimento de que tudo vai passar, que as coisas aqui não são eternas, que a gente não está sofrendo castigo nenhum, a gente apenas está tendo oportunidade de reparação. Então, isso é um primeiro ponto, tá? Agora eu vou trazer uma reflexão minha, que, assim, me chamou muita atenção sobre essa mensagem que o Covid mandou para a gente. Dentre toda essa mensagem espiritual, reforçando em nós a busca de 3 questões da humanidade que são muito importantes, que sempre foram perguntas dos seres humanos, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Essa pandemia sacudiu muito e fez as pessoas buscarem a religião, uma explicação mais transcendente e mais real sobre essa realidade do Covid-19, que é nós entendermos que somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem. Né? A morte não pode anular quem somos, em realidade. Ela anula esse corpo, mas ela não anula quem somos. Nós prosseguimos vivendo. Então, uma outra mensagem que eu vi, assim, logo de cara, quando a gente teve que se afastar de todo o contato social com a humanidade, é que a gente viu claramente, isso saía nos meios de comunicação, o quanto que a natureza conseguiu se restabelecer. Muitos lugares que tinha poluição, que a água estava poluída, e etc, etc e tal, a natureza, ela conseguiu restabelecer em poucos dias aquela situação conflitante de poluição, daquela destruição nossa constante do dia a dia. Isso me levou a uma reflexão, porque a gente sabe que a gente faz parte do ecossistema, isso é uma outra coisa, né? A gente sabe, como espírita está tudo ligado em rede, a gente sabe disso. E uma das coisas que a natureza mostrou com muita clareza é que nós precisamos da natureza, mas a natureza ela não precisa da gente para se restabelecer em nada. Mas nós, sem a natureza, nós não somos nada. Portanto, isso me levou a uma outra reflexão muito interessante, é que se nós começarmos, né, a continuar, dar continuidade a essa destruição abusiva, nós vamos gerar para todos nós, de novo, os resgates coletivos, que a gente acabou de falar aqui agora. Né? Se a gente continuar essa destruição do planeta que a gente vem fazendo, à torto e à direito, sem nenhuma reflexão de que a gente precisa parar, a gente vai desencadear de novo um resgate coletivo. Aí vocês talvez estejam pensando, e aí? E aí que provavelmente não vai ser mais aqui nesse planeta. É isso que a gente precisa entender. Porque Emmanuel, naquele livro A Caminho da Luz, ele fala muito de um agrupamento de espíritos que em determinado sistema, no sistema de Capela, passou por essa situação que nós estamos vivendo aqui, né? E que foram convidados pelo seu endurecimento, pela sua persistência no mal, a se retirarem. A gente não quer se retirar. Então, vamos mudar os nossos hábitos de se alimentar, de cuidar mais da natureza, etc. e tal. Né? Então, isso é uma outra reflexão que a gente aqui pode encerrar
nesses minutinhos ainda. Eu estou vendo que aqui no chat tem outra pergunta, eu fico antenada, eu sou muito ligada, desculpem, tá, gente, se eu estou muito antenada e ligada. Pode respondendo. O meu querido amigo Odilon, ele está colocando assim, a espiritualidade tem como informar quantas doses serão necessárias para proteger a população? Eu não sei se essas doses é de vacina ou doses de alerta, eu não sei exatamente o que você está colocando aí. De vacina, a ciência vai nos nortear, porque a ciência é de Deus. Então, a gente sabe que, com relação à vacinação, deixa a cargo da ciência, porque a ciência é divina também, isso está lá no livro Consolador, Emmanuel fala sobre isso, né? E quantas doses serão necessárias, né, de sofrimento para a gente se proteger uns aos outros e se amar? Isso é muito relativo, a gente sabe disso. Porque algumas pessoas, com pouco tempo de sofrimento, elas conseguem mudar muito a sua vida. Tem gente que com muito sofrimento não sai do lugar. Então, isso é uma coisa muito particular, né? Eu espero que esse Covid, que já vai para quase 2 anos, basicamente, ele possa ser um marco na nossa existência, para a gente refletir sobre todas essas coisas que eu falei rapidamente aí para vocês, né? Sobre a nossa realidade espiritual, sobre as provações coletivas, sobre a natureza não precisar da gente, sobre a destruição abusiva que a gente vem fazendo. É hora da gente reciclar os pensamentos, reciclar a forma de olhar. Veja, Deus, quando faz as suas construções, quando faz as suas criações, Deus não produz lixo. Os seres humanos, tudo que ele cria, ele gera lixo, ele gera destruição abusiva. Então, é hora da gente mudar isso. Jesus disse que nós, para podermos alcançar uma evolução significativa, nós tínhamos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não está amando o próximo, porque o próximo é o irmão animal, o próximo é o irmão natureza como um todo. O que a gente está fazendo? A gente não está se amando nem como humanidade, que a gente viu quanta resistência teve para a utilização de máscara, para afastamento social, para uma conscientização. A gente não está respeitando a natureza já tem séculos, a gente está destruindo o planeta que a gente precisa dele para viver, porque amanhã, quando não tiver mais árvores, nós não teremos mais ar, nós não teremos mais comida e nós não teremos mais nada, nem água. E a gente continua, por causa dessa nossa ambição desmedida, desenfreadamente destruindo tudo para ter um pouco de poder e um pouco de dinheiro. Dinheiro não compra oxigênio, dinheiro não compra água, dinheiro não restabelece a natureza. Então é hora da gente agir como um ser coletivo. Isso é uma outra mensagem que a gente precisou. Porque quando houve o afastamento social, é que a gente descobriu o quanto que a gente sentia falta de um abraço. Que a gente descobriu o quanto que era bom passear ao ar livre e estar em contato com a natureza. Então, vamos fazer a reflexão de que nós somos um ser coletivo, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós somos todos irmãos. Isso é mais uma mensagem que o Covid mandou para a gente. Nós não somos onipotentes, onipresentes, nem oniscientes, nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Essa é uma outra mensagem que o Covid deixou para a gente aí. Então, vamos agora aproveitar esses momentos de introspecção que o Covid jogou a gente para dentro de casa, e a gente ainda está mais ou menos em afastamento, não tão rígido como no início, mas a gente ainda está, para a gente refletir o que eu preciso mudar em mim. Qual é a minha contribuição positiva para a humanidade? Eu posso amar mais? Onde começo a amar mais? Na família, que é o lugar mais difícil. Isso aí, não tenha dúvida, é ali que é o problema. Foi um outro problema, a gente foi jogado para dentro de casa para resolver as pendências, né? Que agora a gente vai ter que conviver com o outro querendo ou não. Isso foi uma outra coisa que aconteceu, né? E houve conflitos dos mais variados, a gente sabe disso. Os psicólogos, os psicoterapeutas, eles fizeram estudos sobre isso, jogaram aí na internet para ajudar a gente a lidar com toda essa situação, né? Então, vamos ficar, né, antenados. Parece que eu já estou no meu minuto final aí, que nós vamos ter um intervalo. Pode complementar aí o raciocínio. Não, podemos seguir. A gente vai fazendo uma emenda. Pois é. Eni, então vamos deixar para o outro bloco, isso. Também, colocando para vocês, para nós, é uma mensagem para mim fortíssima,
né, dessa pandemia mundial, né? Quer dizer, na virada do ano de 2019 para 2020, no ano novo, eu estava com a minha esposa, né, lá em Cabo Frio, né, e sem dúvida, vendo aquela multidão, os fogos, a realidade é a incerteza que nós vivemos aqui na Terra. Isso é uma coisa. E a outra é a fragilidade. Ela mostrou a nossa fragilidade do corpo físico, vamos botar assim. Não o espírito, de uma maneira, mas a nossa fragilidade diante de um vírus, né, que nós não vemos, que trouxe essa calamidade, e mostrando o quê? Né? O desapego que precisamos trabalhar. Então, eu citei o número aí no início da nossa abertura do programa, aí, né? Com as subnotificações, passam de 5 milhões aí, que eles estão revendo aí esses cálculos, enfim, não importa. Uhum. Mas são pessoas, aquilo que você falou, dentro desse resgate coletivo, que idosos, jovens também, nós sabemos que foram pessoas de todas as idades, e o seguinte, de toda a classe social, de toda a religião. Eu costumo dizer, esse vírus literalmente democrático. Ele não tinha ninguém aí, né? Os escolhidos aí não tinha ninguém. Enfim. E aí mostra o quê? Então, primeiro, como é frágil a nossa vida no corpo físico. Né? E a incerteza aqui do daqui a pouco, do amanhã. Então, eu comentando com a minha esposa, com a Virgínia, imagina a Virgínia lá, naquela virada de ano, todo mundo, né, fazendo planos para 2020, todo mundo, né, escrevendo lá, né, as promessas. Quem imaginava, ou quem imaginaria naquele momento, uma situação dessa que atingiu em cheio não só a saúde física, mental, psicológica, econômica, quer dizer, virou aquela situação que se chamava normalidade, né? O normal. Mas a realidade, se a gente for refletir, aquele normal que estamos vivendo é o que nos levou a essa situação. Agora, viver o novo normal, eu acredito que já para darmos início para superar o egoísmo que nos conduziu a esse estado que nós estamos hoje aí passando todos nós. Então, uma reflexão, e gostaria que você pegasse aí esses meus comentários aí, né? E também expandisse, estendesse. Né? Porque, às vezes, a pessoa se apega tanto às coisas do mundo, quer dizer, é um materialismo que está aí exacerbado para todos os lados. Né? A gente olhando aqui somente a nossa existência atual, buscando as riquezas do mundo, enfim, elegendo aqui conquistas que são perecíveis, que não vai nos acompanhar, né? Além túmulo. Então, eu gostaria, então, depois do intervalo, que você expandisse aí o nosso pensamento, tá bom? Então, agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Vai construir ou reformar? Fique ligado nas promoções da Companhia do Construtor. Tomadas e interruptores Alumbra. Portas sanfonadas de vários tamanhos a partir de R$ 92,40. Cimento especial CP2 no dinheiro a R$ 27,00 pegando na loja. Tintas Ikine na sua cor preferida, galão 3 litros e 600 ml a partir de R$ 27,20. Latas de 18 litros, R$ 119,90. Super Premium lavável interior e exterior, galão 3 litros e 600 ml, R$ 60,00. Lata de 18 litros, R$ 260,00. Atenção, cobrimos o orçamento da concorrência. Companhia do Construtor. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825, no Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização,
para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Enir, nós recebemos mais uma pergunta aí. Se você quiser, está com você aí. Isso. Então, eu já vi que o Alexandre Schimmel fez uma pergunta, eu vou começar pela pergunta dele e vou deslanchando, tá? Ele está colocando aqui que parece que hoje o mal, né, parece que ele se destacou, né, na sociedade, é impressionante, né? Como é que a gente vai explicar isso? Parece que o mal aumentou, será que o mal ele aumentou verdadeiramente? É isso que a gente quer saber. Alexandre, eu vou te responder de conformidade com a questão 916 do Livro dos Espíritos, que é uma referência para a gente começar isso daí, usar as obras básicas. O Kardec fez uma pergunta muito similar a essa sua, que está sendo feita hoje no século XXI, ele fez no século XX, aliás, no XIX, né? Desculpa. Ele colocou assim, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita, mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha que interessante. Pergunta de Kardec, 1857, século XIX. E aí, olha a resposta dos espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso, olha só, essa pergunta parece que está sendo feita hoje ainda. É a sua pergunta. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Olha que interessante, a gente está justamente nesse ponto, nesse ápice do mal. Né? O mal está sobressaindo nesse instante. Mas para quê? Para que essa dor chame a atenção de todos nós que é preciso que haja uma mudança na sociedade. Essa pergunta de Kardec é a pergunta de hoje que você está fazendo. Né? É o nosso mesmo momento. Mas será que o mal aumentou? Não, o mal se tornou mais evidente. Por quê? Porque também nós já desenvolvemos dentro de nós um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de amor, alguns de nós, eu não vou dizer todos, né? Um pouco mais de amor, de respeito ao próximo, de misericórdia, de brandura, etc. e tal. Então, hoje, quando a gente se depara com essas notícias bombásticas que são jogadas na rede social, o mal hoje nos choca. Se a gente for olhar para trás na história da humanidade, na Idade Média, o mal era uma coisa comum. Se matava na rua, se esfaqueava, jogava lá, deixava o corpo para quem tivesse com vontade de pegar e jogar fora ou enterrar. Hoje, a gente fica chocado em relação ao mal. Né? Então, esse mal que está aí, que aparentemente ele exatamente ele não está maior, ele está nos chocando mais, porque está batendo de frente com alguns princípios que a gente já vem tentando abraçar em várias vidas. Por que então? Então, para que este mal que a gente está vivendo agora, que não é um mal que aumentou, mas é apenas um mal que choca mais hoje a humanidade, para que esse chocar possa nos ajudar cada vez mais a aprofundar conceitos e valores imperecíveis, né, dentro de nós, e, por conseguinte, para que a gente possa, através desses valores que serão cada vez mais reforçados no nosso mundo interior, a gente possa jogar isso para uma sociedade em forma de vivência, dessa solidariedade aí que está nessa questão 916 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falaram que está faltando, né, o sentimento mútuo da solidariedade. Então, e quem já vem trabalhando isso há muito tempo, está chocado diante desse mal.
E o que a gente está fazendo? A gente está ampliando o bem dentro da gente, está jogando para fora. E a gente viu isso muito no início da pandemia. Eu acompanhei Instagram, Facebook, não só as religiões, mas outras facções filosóficas se dedicaram a formar a cesta básica, a ajudar pessoas que perderam seus empregos, que ficaram na miséria, não estavam, mas se tornaram. Né? Perderam tudo, teve gente que perdeu tudo, perdeu parente, perdeu o trabalho, perdeu os bens, perdeu muito. Se a gente não perdeu nem o parente, nem o trabalho, nem o bem, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Porque a gente está passando nessa pandemia, está sendo só respingado. Mas teve gente que sofreu mesmo, de verdade. Então, veja bem, a gente viu que nessa sociedade tinha muita gente boa, fazendo muita coisa boa. Mas o mal ainda não é o que prevalece. O mundo ainda é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Mas esse chocar da nossa parte, esse chocar, que a gente fica chocado, eu fico chocado quando vejo uma situação dessa. A gente fica querendo movimentar-se interiormente para fazer qualquer coisa, nem que for levar uma palavra de consolo se a gente não puder dar nada materialmente. Mas a gente já fica com essa ânsia interna de fazer alguma coisa dentro de nós. Então, eu espero que eu tenha me feito clara nesses minutos, né, que não é que o mal está maior, o mal apenas hoje nos choca profundamente. E é isso que se refere também a essa pergunta 916. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, né, esse mal-estar interno que a gente está vivendo, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. A gente só tem como extirpar dentro da gente. Eu só posso trabalhar com o meu egoísmo e extirpar ele dentro de mim. Como vocês só podem ser os únicos capazes de fazer isso. E a gente teve oportunidade nessa pandemia de fazer muito isso. Isso eu vi também. Pode ser que não foram atitude da maioria, porque o planeta ainda não é regeneração. Mas a grande maioria das pessoas, uma grande parte, uma fatia grossa da humanidade, a gente viu gente dando do pouco que tinha para aquele que não tinha nada. Então, isso foi uma coisa muito boa. É isso que a gente tem que valorizar. E é isso que a gente tem que colocar nas redes sociais. Porque a gente é responsável por alimentar redes sociais. Então, de que a gente está alimentando as redes sociais? Da desesperança, da falta de fé, de egoísmo, de orgulho, de polarizações extremistas de ideias? Ou a gente vai começar a colocar um pouco de brandura e ser mais pacífico, os brandos e pacíficos, né? Mais paz nas redes sociais, mais misericórdia, mais amor, mais auxílio mútuo. O que a gente está fazendo nas redes sociais? A gente deveria estar alimentando as redes sociais hoje mais do que nunca. E isso foi uma outra coisa legal que eu vi, que foi uma outra mensagem importante. A doutrina dos espíritos, ela cresceu muito nessa pandemia. Isso a gente não pode negar. A gente que achou que seria o fim daquilo tudo, a gente de repente se viu fazendo live, capengando aqui nas redes sociais, porque a gente não sabia fazer. Eu no início, eu confesso, eu tinha uma dificuldade imensa de falar com o monitor, porque a gente estava acostumado a falar com gente olhando. E falar com o monitor dá uma sensação patética para quem faz, inicialmente. Eu me sentia patética. Então a gente enfrentou os nossos medos e foi para lá, né? E obrigada a você, Alexandre. E foi para lá para divulgar a doutrina dos espíritos. E aí a gente viu assim, gente de outro país interagindo com a gente de outros estados interagindo. Foi uma troca muito grande. Então, isso foi um outro impacto positivo à luz da doutrina dos espíritos, foi a divulgação. A gente levou muita divulgação. E eu imagino, assim, a gente não tem como, né, quantificar e provar isso, mas quantas pessoas talvez deixaram de cometer suicídio porque conheceram a doutrina dos espíritos e começou a entender que era espírito imortal e que não adiantava fugir da vida. Então, sabe-se Deus quantas contribuições que a gente não deu? Quanta gente estava em casa sem esperança nenhuma e começou a entender melhor e com mais profundidade que era espírito imortal, e com isso passou a ter mais resignação. Então, vamos, né, entender que, poxa, isso foi um ganho para nós muito grande, muito grande. A gente pôde divulgar muita coisa boa, né, mostrar, provar que nós somos espíritos imortais. Então, divulgamos muita esperanças pela internet também. Tivemos essa oportunidade. Isso foi um impacto muito bom. Isso foi uma contribuição, uma mensagem positiva para a humanidade. Fizemos até diálogos interreligiosos, que eu confesso que eu ainda acho muito capengante da nossa parte, capenga muito, que a gente ainda tem que amadurecer muito para fazer isso, mas até isso a gente conseguiu fazer.
Então, olha quanta coisa interessante, né? Então, isso foi um. Chegou mais alguma Vamos coisa. uma pergunta aí, Eni, para você. Percebemos que muitos estão aproveitando desta pandemia e aumentando-a para lucrar. Muitos estão se deixando envolver, com estas energias. O que poderiam fazer para blindar e auxiliar esses irmãos? A gente tem que entender que oportunistas sempre existiram, né? A grande maioria esmagadora da humanidade terrestre, ela ainda é composta por espíritos imperfeitos que ainda vivem envolvidos com orgulho e egoísmo, com a astúcia, que a astúcia não é inteligência. Joana de Ângeles fala muito bem sobre isso, né? O astuto, ele acha que ele está resolvendo o problema, mas ele está só adiando a solução do problema, jogando para frente, aumentando um problema que tinha um peso 1, ele joga para peso 2. Então, essas pessoas oportunistas, infelizmente, coitadas, a gente tem que ter misericórdia, claro que a gente tem que agir, né, tem que ter uma ação positiva em relação a isso, mas eles estão se complicando, porque existe uma coisa chamada lei de ação e reação. Isso tem uma obra inteira do André Luiz, intitulada Ação e Reação, que fala muito bem sobre a lei de ação e reação, que é uma lei de Deus que governa e administra as ações humanas. Nós vamos responder por tudo que nós estamos fazendo, de positivo e de negativo. A gente abriu a nossa fala aqui dessa noite falando sobre os resgates coletivos. São regulados pelo quem? Pela lei de ação e reação. Então, esses males que a gente está produzindo vão gerar males para a gente responder mais tarde. Então, é hora da gente parar para pensar, né? Temos que respeitar mais o próximo, temos que nos posicionar diante dos erros e das injustiças sociais, mas se posicionar, entenda, com aquele preceito de Jesus de amor e também com os ensinamentos que a gente pode citar de Mahatma Gandhi da não violência. Gandhi libertou a Índia pela não violência, mostrando para a gente que nós podemos nos libertar do mal sem a lei de Talião. Então é isso que a gente precisa aprender hoje, no século XXI, a colocar isso em prática. Então, aqueles que estão fazendo isso, a gente precisa se posicionar na sociedade. É para isso que a gente tem boca, é para isso que a gente tem rede social, né? E, então, isso é uma parte, não sei se eu consegui responder ao Luiz Eduardo, se não, Luiz Eduardo, você me faça a pergunta de novo, diz que não ficou de acordo. Agora tem do Sérgio, né? Como respeitamos o próximo se nós que pregamos o bem fazemos o mal, deve ser, né, ao nosso próximo? Isso é complicado, né? É viver uma teoria sem prática. Mas a gente tem que se esforçar mais, Sérgio, em tentar viver teoria e prática, né? Aquilo que a gente está teorizando, tentando viver. No entendimento, que eu não estou justificando, porque o mal nunca vai ter justificativa, entenda isso, mas no entendimento, como está lá no Evangelho, que disse assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Isso está também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente se pegar fazendo mal, a gente ter o caráter, né, de se responsabilizar, retroagir e começar a fazer o bem. É isso que a gente tem que fazer. No entendimento que a gente vai ter altos e baixos, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou justificando o mal, não. Eu estou querendo dizer que o nosso comportamento ainda é de altos e baixos, porque a gente ainda não é um espírito bom, a gente é espírito imperfeito. Então, até a gente conseguir fazer com que o bem prevaleça totalmente, isso é um processo dentro de nós, a gente não faz isso da noite para o dia. Então, é a gente ir se corrigindo na sociedade. Fez o mal, tem a capacidade de pedir desculpas e se corrigir na sociedade. Se responsabiliza e vai lá e faz a corrigenda. Essa é a melhor forma da gente exemplificar a doutrina dos espíritos, exemplificar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. Agora, falha, a gente tem muitas. Volto a dizer, eu não estou justificando o mal, eu estou dizendo que nós ainda vamos errar. E quando a gente errar, a gente tem que ter coragem para consertar os nossos erros. É isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Orar e vigiar, como a Carmen está colocando, é isso aí. A gente tem que orar e vigiar o tempo todo, sabe? Porque o mal ainda predomina dentro de nós. Então a gente tem que ir orando e vigiando para a gente ver. Na medida que a gente está saindo fora da teoria que a gente está pregando, que a gente diz viver, a gente voltar através da oração e da vigia
para o caminho do bem novamente. É isso mesmo, Carmen. Muito obrigada aí pela sua ajuda. É exatamente isso, tá? Vamos ver o que é mais que a gente pode falar aí Bom, dos então nós comentários. vamos aproveitar agora e vamos para... Tá bom. Ele botou aqui uma observação, Sérgio Benites. Você quer comentar essa observação dele? Mas é difícil para mim entender como uma pessoa que está aí fazendo isso com uma... Como é que é? Como uma pessoa que está aí fazendo isso com uma pessoa... Não entendi muita pergunta. Juarez, o que você entendeu daqui? Mas é difícil para mim entender... Como uma pessoa que está aí fazendo isso com uma pessoa... Eu também... Assim, talvez aí você quer dizer representando a doutrina, ou dentro dos ensinamentos cristãos, né? Talvez seja isso. Não sei ao certo se é essa a sua pergunta. Você falou agora há pouco, Eni, que vale um esclarecimento, a lei de causa e efeito, né? Nós colhemos o que plantamos, não é verdade? É isso aí. Então, a gente tem que saber o seguinte, estamos vivendo ainda num planeta de provas e expiações, e as pessoas têm que valorizar as oportunidades que tem aqui na vida, não é verdade? Então, não adianta a pessoa, muitas vezes, despreza as oportunidades que são dadas e, às vezes não vamos ter outra nessa encarnação. E a oportunidade era aquela da gente procurar se melhorar, que é o que nós estamos aqui. E o objetivo é esse, é o nosso burilamento moral. Somos imperfeitos ainda, não é verdade? Nossa, demais. Muito imperfeitos. Agora tem aquilo que nós sabemos que é a lei de causa e efeito. Você agora há pouco falou. Essa pandemia aí não é por acaso. Não é por acaso que a pessoa passa dificuldades na vida. Não existe o acaso. Isso aí. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: não existe o acaso, existe a causa. Isso aí, existe a causa. Existe a causa. Olha, querido, nós vamos agora para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco, né? Com a nossa terceira e a última parte do nosso programa de hoje. Então, vamos ao nosso intervalo agora. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Você vai construir ou reformar? Compre tudo na Companhia do Construtor. Cimento, areia, pedra, pisos, azulejos, hidráulica e elétrica e pague em 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Tenha a sua cor preferida feita na hora pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Companhia do Construtor. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825, no Perpétuo. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Eni, temos aí mais uma pergunta
do Luiz Eduardo, que chegou aí para você. Pode? Vamos lá. O Luiz Eduardo está perguntando assim: você acha que a humanidade está julgando mais do que vibrando o bem em direção ao próximo? Eu vou para te responder, Luiz Eduardo, eu vou começar com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: quem ama não tem tempo para julgar, ou quem julga não tem tempo para amar. Melhor assim, quem julga não tem tempo para amar. Então a gente precisa compreender que por nós ainda estar prevalecendo dentro de nós aquilo que Joana de Ângeles chama de consciência egóica, a consciência egóica tenta sempre justificar os nossos erros. Então, muitas vezes, a gente se distrai com os julgamentos do próximo para deixar de olhar para dentro de nós o quanto nós precisamos corrigir os nossos próprios erros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito ficar antenado. Eu acho, sim, que em muitos momentos, principalmente nas redes sociais, houve muito julgamento de todas as espécies. Eu vi isso muito e vejo atualmente pelas ideias, pelos pensamentos polarizados, que a gente tem julgado muito as pessoas. Mas isso cabe a cada um de nós que se intitula cristão e que está tentando de verdade viver a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, seus ensinamentos, a gente tentar julgar menos as pessoas e tentar ajudá-las mais a alcançar todo o potencial de bem que a gente também está tentando alcançar. Então, isso cabe a gente ir semeando devagarinho, paulatinamente, saindo dessa complexidade de julgamento. Então, isso deve ser a nossa fala, deve ser a nossa vivência, deve ser o nosso lema de vida no dia a dia. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se a gente está julgando mais, parar de julgar e começar a amar, mostrar diretrizes de comportamento, e se ensinar o que Jesus veio passar para todos nós. Né? Então, isso é uma das falas. Tá? Eu não sei se o Juarez quer fazer uma colocação para depois eu... Não, tudo bem, pode continuar. Pode? Também, pode. Tá O Sérgio, acho que colocou melhor ali, ele colocou assim, como... Ah, não, isso aí, como respeitarmos o próximo, a gente já respondeu, né? Já. Então, é isso que eu acho, né? A gente acho não, isso está lá na doutrina dos espíritos, eu não acho nada, isso está lá, né? A capacidade de amar. Eu acho que a gente já está nos últimos minutos, eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho, né? Fechar isso aí, a mensagem da humanidade. A gente sabe que o que a gente está vivendo é transição planetária. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso à luz da doutrina dos espíritos, leia o capítulo 16, 17 e 18 do livro A Gênese, de Kardec. Então, a gente sabe que o Covid ele fez parte de um resgate coletivo, né, na qual nós sofreríamos uma série de perdas materiais, perdas de contatos sociais, que a gente estava vindo numa vida totalmente acelerada para fora. É isso que a gente estava fazendo, vivendo o mundo externo, os valores externos, e esquecendo, né, de construir dentro de si uma casa em terreno sólido. A gente estava vivendo todas as coisas para fora, né? Então, muita vida social, nenhuma vida introspectiva. A gente estava cuidando muito da vida material, quase nada da vida espiritual nem emocional. O que fez o Covid? Ele botou o pé no freio. Opa, para aí. Porque você tem que, como homem integral que somos, conforme Joana de Ângeles nos explica, nós somos um ser biopsíquico sócio-espiritual. Então, nós temos necessidades físicas, temos necessidades sociais, temos necessidades psicológicas e temos necessidades espirituais. Então, a gente estava olhando só para as necessidades físicas e sociais, esquecendo o resto. O Covid veio e fechou tudo. Fechou os bares, os restaurantes, as academias, tudo. Para quê? Botou um pé no freio, vai para casa. Para de gastar, só gastar dinheiro, só consumir. Comece a ver que você pode viver com muito menos do que você vive. Isso foi uma outra mensagem. Né? A gente aprendeu a gastar menos, até porque a gente não tinha onde gastar. A gente gastou para viver, porque a gente não pôde pegar o dinheiro e viajar, a gente não pôde pegar o dinheiro e ir para os bares, para os restaurantes, para os teatros. Então, a gente começou a fazer um balanço da nossa vida. Isso foi a grande mensagem, uma mensagem que para muitos se tornou clara, para muitos
não se tornou tão clara assim. A pessoa não entendeu que ela é um ser psicológico e espiritual. Daí foi a nossa contribuição, a contribuição das religiões e do espiritismo, em mostrar que nós somos muito mais do que matéria, nós somos espíritos imortais. Então chamou atenção para muita gente, não vou dizer todos, alguns estavam com olhos de ver e ouvidos para ouvir, mas nem todos. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todo mundo vê, nem todo mundo escuta. Chamou atenção de muita gente que a gente pode viver melhor nessa sociedade com menos, dar menos ênfase a essa gastança, esse consumismo que a gente vinha fazendo, e com isso, quanto mais a gente consome, mais a gente destrói o planeta, essa é a verdade. Isso foi uma chamada para a gente muito grande. Vamos gastar menos, vamos empregar o nosso dinheiro melhor, vamos cuidar da nossa vida espiritual, porque espíritos nós somos, e nós precisamos cuidar dessa realidade, porque a gente não sabe a hora que a gente vai desencarnar, né? E o Covid estava ali na porta, era um convite para todo mundo. Todo mundo podia ter Covid e morrer, né? Como é que eu vou saber se eu tiver Covid, se eu vou morrer? Eu não sei, eu não sei disso. Né? Isso era uma incógnita. A vida se tornou frágil, como o Juarez falou em determinado momento aí da nossa conversa. A gente viu o quanto que a gente era frágil. Um vírus que a gente não enxerga, matava, levava a pessoa. Então, isso foi uma parada para a gente rever valores e transformar esses valores perecíveis que estavam regendo a nossa vida e direcionando ela, transformá-los em valores reais. Muitas pessoas tiveram olhos de ver e ouvido para ouvir, mas não são todas, a gente tem que se conformar com isso. Isso também está no livro A Gênese. Não vão ser todos que vão ter esse despertamento. Tanto não é que a gente já tem notícias de outros espíritos em outros orbes que, por mais que a dor veio, sacudiu, vibrou, falou, gritou, a pessoa não viu nem ouviu. Ela ficou por isso mesmo. Ela teve que ser transferida para um outro orbe para recomeçar a série que ela foi reprovada. Qual série que ela foi reprovada? De Um Mundo de Provas e Expiações. Ela ficou reprovada nessa série. Então ela voltou para começar a série de novo. Olha aí. Isso é uma outra coisa, ninguém anda para trás. Ela só repetiu a série. O Mundo de Provas e Expiações é uma série da escola. É um período, como se fosse um período de faculdade. Se você reprovou, você volta. Se você reprovou o período todo, digamos assim, você conseguiu essa façanha, você tem que voltar e fazer o período todo. Se você reprovou a série, você tem que voltar e fazer a série. Então, muita gente vai precisar fazer a série toda. Por quê? Porque muitos estão muito endurecidos ainda. A casca do orgulho e egoísmo é muito grossa. Não vai ser uma dorzinha qualquer que vai quebrar esse cascão. Vai precisar de muita dor para lapidar esse espírito que é muito duro. Outros, a casca já está mais maleável. Então, uma dorzinha logo fere, logo faz buscar novos horizontes. Então, a mensagem do Covid foi várias. A gente aqui não daria tempo de falar sobre todas as mensagens. Foi um convite ao autoconhecimento, porque a gente teve que ficar preso dentro de casa, porque corria risco iminente de morrer. A gente, por uma defesa, a gente acabou aceitando. E a gente teve que olhar mais para a gente, olhar para o que era bom na gente e o que era ruim. É ótimo olhar para o que é bom, mas é horrível olhar para aquilo que a gente não gosta. A gente foi obrigado. A gente foi obrigado a melhorar o interrelacionamento. O relacionamento nosso com o próximo é muito ruim, porque ainda é calcado, basado no orgulho e egoísmo. A gente tem uma dificuldade imensa de relação com o próximo, que é a prática. A gente tem dificuldade em praticar o bem com o outro. A gente pratica o bem com quem é bom, mas isso é fácil. Agora, praticar o bem com quem não é dureza, né? Se vergar as opiniões, passar a dividir ideias, aceitar também que está errado e que precisa mudar numa série de coisas, é um outro problema. A família foi abalada nas suas estruturas. Os pais tiveram problema com seus filhos, porque cá entre nós, vamos ser sinceros, hoje a educação foi legada para os professores e para a escola. Mas a educação é responsabilidade dos pais. Os pais têm a missão de educar os espíritos que recebem na sua família. Então, se foi um caos, as crianças foram para dentro de casa, o que a gente faz com elas? Né? Tipo assim, não estou entendendo. Mas o que faz com elas? Então, foi um outro caos. Administrar a vida dos filhos, até então, estava empurrada essa administração para a escola. A gente também teve que conseguir administrar a nossa vida familiar e a nossa vida com os nossos filhos. Então, foi um caos. A mensagem do Covid, ela foi imensa para toda a sociedade, imensa. Houve suicídios? Houve. Poderia ter acontecido um maior número? Poderia. Eu volto a dizer para vocês, eu acho que a contribuição das religiões foi muito grande. Talvez isso tivesse tomado uma proporção muito grande.
Teve muita gente que entrou em crise de ansiedade? Teve. Teve muita gente que entrou em pânico? Teve. Mas também teve muita gente que, através dos chats, né, dessas plataformas todas que a gente tem, hoje em dia, ao nosso dispor, foram ajudadas via chat, foram ajudadas via essas plataformas. Para quê? Para poderem resgatar novamente a sua fé e esperança. Então, eu fiquei me lembrando aqui que o Juarez falou da gripe espanhola, eu fico imaginando aquilo que era inferno. A gente não tinha telefone, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Quando a pandemia acabou, deve ter sido tipo assim, sair na rua, será que meus parentes estão vivos? Ninguém sabia. A gente aqui sabia em tempo real quem era hospitalizado e como é que estava. A gente teve os meios de comunicação, que para mim, eu vou colocar assim, os meios de comunicação foi uma grande misericórdia de Deus para todos nós. Nós poderíamos estar ilhados, e nós não ficamos ilhados em momento nenhum. Então, tem tanta coisa, né, que a gente aí... Agora, só não esqueça do modelo e guia. O modelo e guia Jesus. Não sigam outros modelos e guias, porque não existe isso, tá? Nós todos somos falíveis. Então, se a gente quer seguir um modelo e guia seguro, siga nosso Senhor Jesus Cristo e ponto final. Essa é a mensagem final. Muito bem. A Kemi, a nossa amiga, mandou uma mensagenzinha aí. Ô, Eni, para você, vou retornar para você daqui a pouco, para fazer a nossa prece. É a nossa rebeldia, né, Eni? Perante as leis. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, Jesus está aí mostrando o caminho que devemos trabalhar a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, mas nós descuidamos, né? E aí tem a dor, né, que se apresenta muitas vezes para nos ensinar a retomar o caminho, né, da nossa própria redenção espiritual. E nada mais do que viver nesse planeta escola. E muitos realmente têm que aproveitar, porque provavelmente vão se mudar, né, de endereço. É isso aí. Nesse período, nesse momento de transição que estamos passando. Então, olha, agradecemos aí a todos pela audiência, os nossos companheiros, as perguntas, aqueles que enviaram aí as perguntas para a nossa irmã, e assim retorna a palavra à nossa irmã para fazer aí a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Que assim seja. Inicialmente, agradeço a todos e vamos lá nos unir mais estreitamente em pensamentos e sentimentos a Deus, que é o nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso modelo e guia. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, ajude-nos, Senhor, com sua infinita misericórdia, a perdoar o nosso maior inimigo, que se chama o orgulho e egoísmo que habita dentro dos nossos corações. Dai-nos força, fé e coragem para vencer esse monstro devorador que ainda habita dentro de nós e que se expande através dos nossos pensamentos e atos pela sociedade. Ajude-nos com os teus ensinamentos amorosos, cheios de amor, de brandura, de mansuetude, a envolver esse planeta Terra, a trabalhar em prol à comunidade terrestre. Somos todos irmãos uns dos outros. Nós temos, como diz Francisco de Assis, o irmão Sol, o irmão Lua, a irmã Água, o irmão Gato, o irmão Cachorro, enfim. A humanidade, tudo que está na humanidade e na natureza faz parte dessa grande família, dessa família universal. E esse é o convite de Deus para que nos reconheçamos verdadeiramente como irmãos e possamos botar em prática os ensinamentos deixados pelo nosso modelo e guia há mais de 2000 anos, reforçando em nós a importância do amor. Sabemos o quão é difícil ainda para nós, espíritos imperfeitos, mas sabemos também que não é impossível essa prática. E, portanto, te pedimos que essa nossa prece não fique circunscrita às nossas necessidades,
mas possa envolver todo o planeta Terra, em todos os pontos em que há dor, trevas e dúvidas, que a nossa prece possa ser uma contribuição positiva para abrir os caminhos da fé e da esperança. Gratidão por tudo, pelas provas, pelas expiações, pela doutrina espírita, pela encarnação, e que a tua paz e teu amor prossigam em nossos corações. Gratidão, Senhor. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus,